Olha só, se você faz operações ou investe em cripto pela Binance, Bybit, BingX, BitGet e tantas outras que são conhecidas dos brasileiros, presta atenção nesse vídeo porque ele vai ser bem importante para você. Acabou de entrar em vigor um novo conjunto de regras da Receita Federal Brasileira que muda bastante a dinâmica do imposto de renda e as suas obrigações de declaração. Inclusive com essas corretoras e várias outras sendo obrigadas a partir de agora a declarar por você. Elas têm que reportar automaticamente as transações e seus saldos para a Receita Federal, o que não tira ainda a sua necessidade de declarar depois para a Receita, como eu vou te explicar. Mas se você não prestar atenção nas mudanças e não se adequar a elas, você corre sérios riscos de cair na malha fina e ter problemas com a Receita depois. Obviamente a gente não quer que isso aconteça, então eu te trouxe aqui um apanhado geral das principais mudanças para te deixar o mais bem orientado possível e já te adianto que aqui embaixo desse vídeo vai ter um link para um e-book que vai reunir todas as informações que eu passo aqui. Esse e-book foi inclusive desenvolvido pela Fiscal Cripto, que é minha parceira aqui no canal e é quem é realmente especialista em tributação de criptoativos no Brasil. E a gente vai ter alguns outros materiais que podem te ajudar também com os próximos passos. Mas eu quis trazer um resumo geral dos pontos principais, porque eu fiz um vídeo esses dias lá no meu Instagram falando sobre essas mudanças e agora quem passa a reportar automaticamente, quem não reporta para a Receita, e você tem que saber porque a rastreabilidade está aumentando, a Receita tendo cada vez mais dados, e se a Binance, por exemplo, reportar suas transações e você não, vai dar inconsistência e a Receita pode bater na sua porta para te pedir mais explicações. Então vamos lá, que eu já vou direto para minha tela aqui, para a gente entender o que é a Decrypto, que é essa nova regulamentação, esse novo conjunto de regras, o que muda, o que fica igual e quais são os próximos passos para você. Começando do começo, o que é a Decrypto, que é o novo conjunto de regras da Receita Federal, tá? Eu vou te mostrar essa notícia, ela na verdade é do ano passado, mas ela já trazia aqui os elementos principais e aí a gente vai entrar em alguns detalhes de como que ela funciona. A Decrypto é um novo conjunto de regras que substitui a antiga IN 1888, que era aquela declaração mensal que você tinha que fazer quando você operava em corretoras estrangeiras, passando dos 30 mil reais por mês. Eu pedi até para o Google aqui me falar, né, na IA dele, o Gemini. Então, ó, a Decrypto é uma nova declaração, então é um novo formato que substitui o anterior, e agora ela exige o reporte mensal de operações, incluindo compras, vendas, swaps, que são as trocas, né, as permutas de criptoativos, tipo eu troquei o USDT por BTC e vice-versa, airdrops e staking. As pessoas físicas e empresas que utilizarem as exchanges estrangeiras ou plataformas de DeFi precisam declarar por conta própria se o volume mensal passar de 35 mil. Isso aqui a gente vai deixar mais bem explicado logo na sequência. Qual que é o ponto principal? A Decrypto traz novas regras e ela faz com que corretoras que antes não reportavam para a Receita passem a reportar automaticamente seus saldos e operações, que é justamente o que já havia sido colocado aqui nessa matéria do portal do Bitcoin, que explica algumas mudanças, tá? Então, quem que precisa declarar aqui as operações com cripto no Brasil? Como são novas regras da Decrypto, agora até as exchanges que são gringas, né, que estão no exterior, como a própria Binance, mas que, por exemplo, possuam um site BR, né, um site em português, ou direcionamento claro para o público brasileiro, elas passam a reportar também. Antes, a gente tinha apenas as brasileiras reportando. Então, como que funcionava na IN 1888? Mercado Bitcoin, Foxbit, própria OKX Brasil, Coinbase eram consideradas brasileiras, elas já reportavam para a Receita, você não tinha que reportar nada das movimentações feitas lá, você só reportava uma vez no ano na declaração de imposto de renda os seus saldos lá na ficha de bens e direitos e os seus ganhos de capital. A Binance, Bybit e outras, elas não entravam nessa regra porque elas eram consideradas estrangeiras e você tinha que reportar somente se você negociasse mais de 30 mil por mês lá no conjunto de todas as operações fora do país. Agora, são consideradas corretoras que devem declarar, mesmo sendo estrangeiras, quem tiver prestação de serviço de cripto no Brasil. Então, por exemplo, ela tem um site com domínio .br, ela tem um site em português, se ela tem um acordo comercial com uma entidade brasileira, então, por exemplo, ela tem um acordo com um banco que faz a parte de Pix, né, para entrada e saída, se ela faz publicidade, anúncios voltados diretamente ao Brasil. Tudo isso aqui faz com que essa corretora agora seja obrigada a reportar automaticamente, mesmo que ela não esteja no Brasil. E aqui que entra um dos principais riscos, porque muita gente às vezes usava corretoras de fora achando que elas nunca iam declarar nada por você, não iam reportar e estava tudo bem. E agora elas vão passar a ter essas informações compartilhadas com a Receita e se elas estão declarando, a Receita já sabe. Se você não falar nada para a Receita, fingir que nada aconteceu,
vai acontecer algum tipo de problema com você, muito provavelmente, porque a Receita vai ver uma inconsistência, tá? Aqui essa notícia já trazia algumas informações sobre o que entraria em vigor, e depois, se você quiser, você pode até pesquisar ela, que vai ter mais informações, mas eu queria passar direto para cá, que é um e-book que foi criado pela Fiscal Crypto, que é inclusive o e-book que vai estar disponível para download aqui embaixo, porque aí ele já tem as informações mais atualizadas. Esse e-book acabou de sair, eu vou passar alguns pontos que eu acho mais importantes sobre ele, e depois você pode baixar aqui para fazer a consulta completa, inclusive para ver os próximos passos. Lembrando também que se você está no meu Close Friends, que é meu grupo de WhatsApp, ele também é gratuito para você entrar e está aqui embaixo na descrição também o acesso. Você sempre recebe esses materiais que a gente recebe dos nossos parceiros e repassa, os nossos próprios materiais que a gente divulga, além dos avisos de vídeos como esse. Então, pô, você por acaso chegou nesse vídeo do YouTube, mas se você não tivesse inscrito no canal, se não tivesse no Close Friends, você não receberia ele. Então, entra lá no Close Friends também, que você vai receber também análises, insights todos os dias sobre o mercado de cripto, e se inscreve aqui no canal para você poder receber os próximos vídeos. Se o vídeo for útil para você, deixa o joinha, que é o melhor feedback que eu posso receber seu aqui, tá? Mas, voltando para o nosso conteúdo, a gente tem esse novo mapa dos criptoativos no Brasil, que é a Decrypto, tá? O que acontece aqui? É uma coisa que é muito importante, né? Ela não cria novos impostos e nem muda os valores a pagar. Então, em termos de tributação, não mudou nenhuma regra. Por exemplo, nas corretoras brasileiras, você segue com a isenção de imposto de renda para vendas, alienações até R$35.000 por mês. Isso não muda. Mas algumas coisas mudam, principalmente essa parte de arquitetura, ou seja, como que as informações são repassadas. Porque antes, quando a gente tinha a IN 1888, que era aquela declaração mensal, a gente tinha isso como modelo nacional, ou seja, era uma regra brasileira que não tinha uma coordenação com outros países. Agora, qualquer país, fora do Brasil, obviamente, né, que seja membro da OCDE e tenha utilizado o padrão do CARF, ele tem uma troca de dados automática, tá, entre esses países, ou seja, esses países enviam para a Receita Brasileira. Antes você tinha que fazer a declaração mensal se as suas operações passassem de 30 mil por mês, esse limite agora sobe um pouquinho, não confundir esses 35 mil com os 35 mil da isenção, são duas coisas diferentes. As exchanges estrangeiras antes estavam fora do alcance, ou seja, elas não reportavam, agora elas passam a reportar se elas tiverem conexão com o Brasil. Vou passar para você uma lista depois de quem reporta e quem não reporta, no final desse vídeo. A gente tem agora também mais detalhamento das operações, tá? Um ponto importante é, a Decrypto entrou em vigor no dia 1º de julho. A partir desse mês de julho, então, as corretoras já passam a reportar automaticamente seus dados, com a primeira entrega em agosto, você também deve fazer, mas em 2027, em janeiro, elas vão reportar retroativo o ano inteiro. Então, se você estava aí usando uma corretora estrangeira, achando que você estava fora do radar, preste atenção, porque isso vai ser reportado. Então, é bom você ir atrás de como fazer isso da maneira certa. No final do e-book, inclusive, tem um link para você marcar um call com um especialista, uma consultoria gratuita para poder te ajudar nisso, se for necessário, tá? Então, eu vou pegar 3 casos que eles explicam aqui, ó. Então, por exemplo, o João, ele movimentou R$32 mil em um mês numa corretora estrangeira, tipo na Binance. Como antes era o limite de 30 mil, ele teria que declarar. Agora ele não precisa, porque o limite agora é de 35. Então, ele não tem que fazer nenhum tipo de envio naquele mês de declaração, tá? Mas ele vai ter que fazer a declaração anual, que é o que ele sempre faz, para falar os bens e direitos, ou seja, os saldos em cripto, e a parte de ganho de capital, caso ele realize lucros. A Maria, por exemplo, ela compra cripto numa exchange estrangeira e que aceita Pix, ou seja, tem a conexão com o Brasil. Antes, era só ela responsável por declarar. Se ela não declarasse, a Receita talvez nunca soubesse. Só que agora a Exchange também vai mandar as informações para a Receita. E ela vai fazer o cruzamento de dados com a declaração da Maria. Por isso que é tão importante você passar a fazer a declaração mensal. E o Pedro, por exemplo, ele faz operações em autocustódia, em DeFi, staking, airdrops. Antes era uma zona cinzenta e agora passa a ser declarável e detalhado por tipo de operação, tá? Não é reportado para a Receita nesse caso automaticamente, porque as carteiras não fazem isso, os protocolos não fazem isso, mas você tem mais clareza de como declarar para a sua declaração própria. Lembrando do limite de isenção da declaração, que é os 35 mil, tá? Então aqui vai ter algumas informações da linha do tempo, que é um pouco do que eu já falei, tá? Que é a entrada em vigor no dia 1º de julho. E aí você tem que pensar aqui, ó, quais são os tipos, né, de organizações que vão entrar em vigor, como eu estava te falando, né? Corretoras nacionais, corretoras no exterior, DeFi, porque cada uma delas vai ter um tratamento diferente, tá? O que eu acho que é importante que você saiba aqui, principalmente para você, pessoa física, tá? Então aqui tem algumas regrinhas iniciais, né, as mais importantes, do limite de isenção
de declaração até R$ 35.000 por mês. As operações que antes eram invisíveis entram no radar, pensando, obviamente, né, que tudo que está em DeFi de alguma forma é público, então dá para rastrear se a Receita quiser, então não dá para você achar que ninguém vai ver essas informações. A gente tem mais cruzamentos de dados, com a Receita recebendo as informações pelo CARF, ou seja, recebendo de múltiplas fontes, e continua valendo aquela isenção do ganho de capital nas brasileiras e continua valendo a necessidade de declarar o ganho de capital e a ficha bens e direitos, ou seja, suas posições na declaração anual do imposto de renda, tá? Então, o que eu quero chamar a sua atenção, né? Eles colocaram aqui no material deles 4 frases que são mitos, né? Eu acho importante a gente saber porque sempre chega muita dúvida para mim. Se eu opero em DEX, a Receita não vê. É aquilo, né? Isso não está necessariamente ligado com a sua identidade diretamente, mas é tudo rastreável. Então, por exemplo, você fez uma operação na Binance, mandou para uma carteira e lá você fez operações, a Receita tem como confirmar que foi de um lugar para o outro dentro da sua custódia, né? E pode te questionar sobre isso. Então, entra na obrigação de reportar acima de R$ 35.000 por mês. A Binance só reporta de julho em diante. Realmente a parte mensal começou agora em julho, mas a gente vai ter em janeiro de 2027 a consolidação do ano inteiro. Então, se você estava fazendo um monte de loucura na Binance sem falar para ninguém, é bom você dar uma revisada para que isso não saia caro lá na frente. DeFi não tem lei, não tem declaração, não preciso. Bom, precisa também, porque ganho de capital tem que se declarar de qualquer forma, e obviamente eu estou aqui te falando todas as regras, depois você vai ver como você vai utilizar isso, né, e fica sempre a seu critério a interpretação e o que você vai fazer, mas as regras são essas, não mate o mensageiro aqui. E a Decrypto ela não criou nenhum tipo de imposto novo, acho que esse é o ponto principal aqui, ela só muda essas regras de declaração, convenhamos que fica um pouco mais complexo, mas é o que é, né? Está no Brasil, então não tem muito o que a gente fazer. Então, voltando aqui para o meu vídeo que eu tinha feito, né? Aqui eu tinha feito uma relação entre quem reporta e quem não reporta. Eu vou passar aqui com você por alguns pontos, porque eu quero te explicar as diferenças. Então, nesse vídeo eu explicava que corretoras como a Binance agora passam a reportar, ou seja, a Binance tem site em português, ela faz propaganda para os brasileiros, ela cai nessa regra. Qual que é a opção da Binance? A Binance ela pode simplesmente sair da operação do país, aí ela pararia de reportar, mas enquanto ela tiver o site em português, Pix e tudo mais, ela é obrigada pela Decrypto. E a mesma coisa vale para essas outras exchanges, Bybit, BingX, BitGet, KuCoin. Elas hoje estão dentro desse hall aqui de estrangeiras que têm serviço no Brasil. A Bybit especificamente, ela está fazendo uma transição para se tornar uma corretora nacional. Então ela também vai reportar, só que de uma outra forma, que é justamente o segundo que vai aparecer aqui, que são as corretoras brasileiras, Mercado Bitcoin, Foxbit, Coinbase e OKEx Brasil. Todas essas já reportavam e continuam reportando. Agora, quem que não vai reportar automaticamente? Como eu te falei, as operações descentralizadas, como o que é feito na Sol Wallet, o que é feito em P2P e DEX, não tem um reporte automático, não tem como ser feito. Por isso, você tem que ficar atento para você mesmo fazer. E corretoras estrangeiras que não tenham vínculo, conexão direta com o Brasil, como é o caso da OKEx Global, essas também não reportam automaticamente. Por quê? Qual que é a diferença dessa daqui para essas daqui? Ambas são estrangeiras, porém essas todas têm Pix, têm site em português, fazem propaganda no Brasil. Essa daqui só aceita cripto para entrada e saída, não tem Pix, não tem site em português e não faz propaganda no Brasil. Então, inclusive ela está num país que é El Salvador, que não é aderente ao CARF. Então é uma das poucas que não está caindo nessa regra e não vai ter um reporte automático. Para quem usa a OKEx, para você entender essa diferença, né? Tem a OKEx Brasil, se você quiser abrir conta na OKEx, tem o link aqui para depois você conhecer, porque você pode usar a Brasil, por exemplo, para ter a facilidade desse reporte automático e você poder usar a isenção dos 35 mil, só que lá dentro você consegue ativar a conta global que você acessa depois de forma separada e aqui você pode fazer as suas outras operações e nesse caso não reporta automaticamente, aí você é o único responsável por fazer isso, tá? Outras corretoras que também entrem nesse critério também vão seguir essa não regra, né? Ou seja, de não reportar automaticamente. Lembrando que se não reporta, não é porque não precisa reportar. Você ainda tem que declarar suas operações, aqui só está estabelecendo o que é automático ou não. Então, galera, fique claro que eu não estou vindo aqui fazer alarmismo, eu não quero te deixar com medo nem nada do tipo, mas é minha obrigação te informar das mudanças da Receita e coisas que você tem que saber, porque eu já vi muita gente
sonegando imposto, fazendo coisa que estava errada, achando que nunca ia ser pego, mas a gente tem que entender que cripto está evoluindo, está ficando cada vez maior e também está entrando mais no radar da Receita e dos outros órgãos. Você gosta disso ou não? Não é essa a discussão. Eu não estou vindo aqui para falar bem da Receita nem de nenhuma outra instituição. Estou vindo trazer os fatos e o melhor que você pode fazer é saber deles e operar de acordo para evitar problemas. Se você precisar se aprofundar, então, o e-book está aqui embaixo, é só você baixar ele, entra também no nosso Close Friends para você receber todas as novidades ou análises que você precise para esse mercado. E se você tem um patrimônio maior, precisa de uma ajuda para declaração, no e-book vai ter lá no finalzinho um botão para você falar com um especialista. A Fiscal Cripto, como a nossa parceira, ela liberou consultorias de 30 minutos gratuitos aqui para os nossos seguidores, inscritos, para que ela possa te ajudar, beleza? Não fique com dúvidas, isso é super importante. Ninguém quer ver você lucrando e depois tendo problemas com a receita. Aproveita um minutinho para fazer essa parte bem feita, que vale bastante a pena para você no longo prazo. Beleza? Te vejo no próximo vídeo. Qualquer dúvida, só comentar aqui embaixo e até a próxima.